Sabe quando a gente está rolando o feed e, de repente, aparece um professor dançando enquanto explica a Segunda Guerra Mundial? Pois é, nos últimos anos surgiu uma figura nova na educação online, o professor celebridade. Eles estão transformando as aulas em verdadeiros espetáculos virais, com milhões de visualizações. Mas o que acontece quando a sala de aula vira um palco e a aprovação do público depende de likes? É exatamente isso. A sala de aula se tornou um palco, e os professores são as novas estrelas. Só que, como em todo espetáculo, vale a pena a gente se perguntar: o que será que está rolando por trás das cortinas? É isso que a gente vai investigar a fundo nesta análise. Para a gente entender o que está por trás do show, primeiro a gente precisa conhecer o protagonista. Quem é essa figura do professor performer? O que define essa pessoa? A pesquisa dá um nome para isso: professor influenciador. A chave aqui não é só ensinar, mas sim reconstruir a própria identidade profissional no ambiente online. A ideia é usar estratégias de performance para se tornar uma celebridade. Pensa assim, é menos um tutor e mais um criador de conteúdo, em que a matéria-prima é o conhecimento. E essa citação aqui, olha, ela resume tudo perfeitamente. A análise mostra que a personalidade do professor vira um produto, sabe? Uma marca pessoal que é construída com todo o cuidado para gerar engajamento. As coisas do dia a dia, os bastidores, tudo acaba ganhando um ar de espetáculo. Não é mais só sobre o que se ensina, mas sobre quem ensina. E como é que essa marca é construída? Bom, as estratégias são bem claras. A gente vê estilos de ensino que são quase teatrais. Tem o compartilhamento de bastidores, de histórias pessoais, criando aquela conexão mais íntima. Eles também entram nas trends virais, tipo a brincadeira do banho de bexiga para agradar o algoritmo, claro. E talvez o mais importante, eles usam a credibilidade da profissão de professor para legitimar a fama online. É uma via de mão dupla. Certo, então o professor virou um performer. Mas como é que isso muda a sala de aula em si? O que está sendo ensinado e como? E a transformação fica muito clara quando a gente compara os modelos. Onde antes a gente tinha um contexto profundo, uma análise mais aprofundada, agora o que a gente tem são dicas rápidas. O currículo estruturado dá lugar ao entretenimento, com música e dancinhas. A sala de aula tradicional meio que se dissolve numa esfera digital onde tudo acontece ao mesmo tempo. E isso tudo nos leva a uma pergunta que é, assim, fundamental. No meio de tudo isso, o que de fato está sendo aprendido? Bom, a consequência mais imediata é que o conteúdo escolar parece mais fácil e simples, mas isso tem um custo. Como a análise aponta, essa simplificação muitas vezes acaba sacrificando a contextualização, a complexidade, que é super importante para o aprendizado real, é deixada de lado para que o conteúdo seja consumido em segundos. É aqui que a reflexão fica mais densa. O filósofo Byung-Chul Han nos alerta para um paradoxo. Esse excesso de informação, essa positividade o tempo todo, pode, na verdade, diminuir a nossa capacidade de julgar. O pensamento crítico precisa de pausa, de silêncio, de um certo vazio, algo que esse bombardeio incessante das redes sociais simplesmente não oferece. Mas por que será que essa busca individual pela fama se tornou tão atraente para os professores? Para entender isso, a gente precisa dar um passo para trás e olhar um pouco para a história da profissão docente aqui no Brasil. Olha só, esse gráfico de 2018 já pinta um quadro bem preocupante. Se liga na segunda barra. Nas escolas estaduais brasileiras, 40% dos professores tinham contratos temporários. Isso significa que quase metade da categoria vivia com instabilidade, sem segurança nenhuma no emprego. É um terreno super fértil para precarização. E essa precariedade, ela tem raízes bem profundas. A profissão de professor no Brasil é historicamente fragmentada. Desde uma lei lá de 1834 que criou desigualdades regionais, passando pela divisão nos anos 70 entre professores generalistas e especialistas, até as reformas dos anos 90 que jogaram toda a pressão por resultados nos ombros de cada professor. A ideia de uma categoria unida sempre foi um desafio. E aqui está o ponto crucial. A profissão docente no Brasil nunca foi uma força coesa, unida, mas sim uma colcha de retalhos de instabilidades. Essa fragilidade de muito tempo abriu espaço para que o carisma individual se tornasse uma espécie de boia de salvação num mar de incertezas. A marca pessoal vira uma alternativa, entende? Até agora a gente focou no professor, mas eles não atuam no vácuo. Agora vamos olhar para o palco em si. A tecnologia, a ética por trás das telas e os impactos sobre o público principal, que são as crianças e os jovens. Um dos maiores riscos, e que muitas vezes é invisível, é o tal do viés algorítmico. As plataformas de inteligência artificial não são neutras. Se o algoritmo aprende que vídeos com certos sotaques ou sobre certos temas engajam mais, ele pode, sem querer, acabar reforçando desigualdades,
promovendo um tipo de conteúdo e marginalizando outros. E isso tem um impacto direto no que é visto como conhecimento válido. E esse debate todo pode ser visto pelas lentes de Paulo Freire. A inteligência artificial pode ser usada como uma ferramenta de educação bancária, só depositando fatos nos estudantes. Ou, pelo contrário, ela pode ser uma ferramenta para o diálogo e a conscientização, estimulando o pensamento crítico. A forma como a gente usa a tecnologia é que define o propósito dela. Diante desse cenário de exposição o tempo todo, surgem preocupações com o desenvolvimento das crianças. Especialistas propõem regras bem claras, como a famosa 36912. A ideia é criar um guia para uma introdução gradual e mais segura ao mundo digital. É um contraponto bem prático à cultura do acesso sem restrição nenhuma. A preocupação é tão grande que leva psicólogos a se questionarem: será que estamos criando uma geração de alienados? Essa pergunta, vinda de um profissional do Hospital das Clínicas de São Paulo, resume bem o medo sobre as consequências sociais e de desenvolvimento do uso excessivo de telas. Ok, então juntando todas essas peças, quais são as grandes tensões que estão moldando o futuro da educação nessa era digital? Essa análise toda nos deixa com alguns dilemas centrais. De um lado, a performance individual. Do outro, a força de uma profissão coletiva. De um lado, o entretenimento. Do outro, a aprendizagem profunda. A eficiência dos algoritmos contra uma pedagogia que valoriza o humano. E, por fim, a vida na tela contra a experiência do corpo no mundo. Não são perguntas fáceis, e as respostas que a gente der para elas vão definir a educação do futuro. E assim a gente termina com uma pergunta para reflexão. Quando o espetáculo acabar, quando os likes diminuírem e a próxima trend chegar, o que sobra da educação?